Olá pessoal, eu sou Newton Gomes da editora CPA de Sorocaba. Nós estamos aqui prosseguindo uma série de vídeos e aqui ao meu lado a Júlia. Oi pessoal, meu nome é Júlia Gomes. Como o meu avô já disse, a gente está fazendo uma série de vídeos sobre o Sistema Tributário Nacional. A gente já está no terceiro vídeo. O Sistema Tributário Nacional ele se encontra nos artigos 145 até 162 da Constituição Federal de 1988. Bom, no primeiro vídeo a gente falou sobre os princípios gerais e as limitações ao poder tributar. No segundo vídeo a gente falou sobre os impostos da União e nesse vídeo a gente vai falar sobre os impostos dos estados e do Distrito Federal. Exatamente, então para fazermos isso, vamos começar aqui no artigo 155, que é o primeiro artigo o que fala a respeito dos impostos dos estados e do Distrito Federal. Muito bem, o que temos aí então no artigo 155, Júlia? No artigo 155, diz que compete aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre... O primeiro é transmissão, causa-mortes e doação de qualquer bens ou direitos. Bem, o que é? A sigla é ITCMD, né? Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doações. Bom, o ITCMD, como nós sabemos pela própria Constituição, as alíquotas máximas são fixadas pelo Senado Federal. E a alíquota máxima hoje no país todo é de 8%. Mas nós temos várias cobranças diferenciadas, não é, Juliana? É interessante a gente ver que em São Paulo a alíquota é 4%, mas também tem estados que aderem à tabela progressiva, né? Exatamente. E tem outras alíquotas também, 5, 6, etc, né? Isso. Bom, quem que é o contribuinte do ITCMD? Bom, os herdeiros, né? E no caso da transmissão causa-morte. No caso da doação, seria o donatário, aquele que recebe a doação. Né? Muito bem. Eu queria lembrar que há uma proposta, dentre os vários projetos de reforma tributária, aliás, nós já temos 20 propostas no país todo, né? Mas dentre as várias propostas, uma delas é aumentar a alíquota do imposto sobre herança. A justificativa que o pessoal tem dito é que nos outros países, inclusive aqui na América Latina, o imposto sobre herança tem alíquotas maiores. Nós sabemos que no mundo existem alíquotas de 50%, 40% e assim por diante. Então, alguns projetos de reforma tributária falam a respeito de aumentar isso. E existe também em alguns projetos a ideia, uma proposta para transferir a competência que atualmente é dos estados, para a União, né? A razão disso talvez seja porque a Receita Federal, né, que ela controla o imposto de renda, por exemplo, que é o imposto da União, ele tem toda uma base de dados, né? Então, me parece que no ITCMD iria usar essa base de dados do imposto de renda. Mas, enfim, existe essa proposta e vai depender como que vai ocorrer aí essa questão da reforma tributária. Muito bem, então, no artigo 155 dos impostos dos estados e do Distrito Federal, eu queria lembrar um detalhe importante, né? Veja bem, os entes tributantes, não é, aqueles que têm capacidade de cobrar imposto no Brasil, são a União, os estados e o Distrito Federal e os municípios, né? Então vejo que dos estados, são 27 estados, e mais o Distrito Federal, que é praticamente a cidade de Brasília, né? Então é importante lembrar que essa competência do artigo 155, ela atinge todos os estados, 27 estados, e também o Distrito Federal. Bom, nós já vimos que o primeiro imposto que compete, é o ITCMD. E o segundo? O segundo é operações relativas à circulação de mercadorias e sob prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, que é o famoso ICMS. Lembrando que ainda que as operações, as prestações se iniciam no exterior. Bom, o ICMS, não há dúvida nenhuma,
que é talvez o imposto mais importante do Brasil, né? É um imposto da competência dos estados, todos os estados. A arrecadação dela é muito grande, porque incide sobre muita coisa, e é mais importante. Eu gostaria de fazer um pequeno histórico de como é que surgiu esse tal do ICMS aqui no Brasil, né? Vejam, antes nós tínhamos um imposto sobre vendas e consignação anterior. Aí o que acabou acontecendo? Em 1967, 67, o Brasil fez uma cópia do IVA que se espalhou pelo mundo. Fez uma cópia com certeza mal feita, né? Porque a gente dividiu o IVA em IPI, ICMS e ISS. Não deveríamos ter feito. É o que vamos tentar fazer agora. Mas lá em 1967 nós criamos o ICMS. Na época, então, era só ICM, Imposto de Circulação de Mercadorias. Só que depois vieram os serviços. E aí veio o S também, né? Serviço de comunicação e serviço de transporte intermunicipal. Bom, a legislação é meio confusa, né, Juliana? Então, o ICMS, cada estado ele tem a sua própria legislação. Então, as alíquotas viram uma bagunça, porque cada estado tem uma alíquota, e acaba que tudo isso vira uma confusão, uma coxa de retalhos, e é muito difícil para o contribuinte saber qual alíquota é. E além, nós temos também o ICMS, ele tem a famosa cobrança por dentro, né? Isso. O que é a cobrança por dentro? A cobrança por dentro é quando você compra uma mercadoria de R$1.000, por exemplo, sai da loja com R$1.000, embutido naquele R$1.000 tem o ICMS lá. Por 18% é 180, por exemplo, né? Agora, se você comprar uma mercadoria sujeita ao IPI, digamos, você compra direto na indústria por R$1.000, na realidade a indústria vai te dar uma nota de 1.000 da mercadoria, e se a alíquota for de 10%, mais 100 do IPI. Isso vai te custar 1.100. Então, o IPI, a técnica de cobrar o tributo é por fora. 1.000 mais 100, ou 1.000 mais 200, depende da alíquota. O ICMS não, a técnica é sempre por dentro. Aliás, todos os projetos de reforma tributária que estão correndo atualmente, todos eles prevêem trocar a técnica do cobrança por dentro pela cobrança por fora, né? Que é muito mais claro. Muito bem, além disso, deixa eu recordar algumas coisas que valem no ICMS. Olha, nós temos o princípio da origem. Então, o ICMS é cobrado para o estado onde se localiza aquele que está vendendo, o vendedor. Também a proposta é trocar para a proposta do destino, mas aí vai depender da aprovação. Um problema muito sério é que nós temos muitas renúncias fiscais. Nós temos isenção, nós temos alíquota zero, suspensão. Quer dizer, é uma colcha de retalho, né? Uma casa de maluco. Pretende-se nas reformas aí acabar pelo menos com tudo isso. Bom, até porque a maioria dos presidenciáveis que tem projeto, todos eles prevêem que haverá o IVA. E o IVA deve ser a reunião do que, Júlia? Bom, o IVA, que a maioria dos projetos fala, é o IPI, o ICMS, o PIS, a COFINS e o ISS. Ou seja... Então a ideia é juntar 5 tributos num só, no IVA, né? É bom registrar que o IVA ele já é empregado, utilizado em mais de 130 países do mundo e funciona bem, né? E aqui no Brasil é uma confusão terrível. Mas, de qualquer forma, nós estamos aqui lembrando qual é a situação atual e, claro, adicionando algum comentário a respeito daquilo que poderá ser, né, quando a reforma se viabilizar. Muito bem, para os estados e para o Distrito Federal, nós já vimos o ITCMD e nós já vimos também o ICMS, muito rapidamente, claro, mas é um contorno geral. Mas são 3, né, Juliana? Isso. Vamos para o último. O último é a propriedade de veículos automotores, o famoso IPVA. Isso, o IPVA, todo mundo tem lá o seu veículo, lá tem que pagar o IPVA, né? O IPVA incide sobre os veículos automotores, né? E
pago anualmente, tem uma tabela por marca, por ano e assim por diante, né? É assim que funciona. Bom, num dos projetos de reforma, há uma proposta de transferir a competência desse TCMD, que é do Estado, para os municípios. É uma ideia, o TCMD não, o IPVA, né? Mas a maioria dos projetos tem uma proposta de incluir, além dos veículos terrestres, né, que é automóvel, moto e tudo isso aqui, incluir também os veículos aquáticos, aquele que vai na água, né, e os aéreos, que normalmente está lá em cima também, mas às vezes cai na água também. Às vezes. Então, os aquáticos é para pegar, logicamente, os veículos mais luxuosos, iates, etc., que hoje não são tributáveis. E os aéreos, por exemplo, é helicóptero, esses veículos que são bastante caros, mas que pela legislação atual não cobram. A maioria das propostas inclui isso aí. Bom, existe, numa das propostas, existe que para instituir uma não incidência, uma espécie de isenção sobre veículos de uso comercial. Por exemplo, se o veículo for para pesca, né? Então, se for caminhão, caminhonete usado na pesca, ou no caso de barco, ele não pagaria. Ou se não, no transporte público, ônibus, van, etc. Mas isso é uma proposta, não sei se vai ser aprovado. Bom, então esse é o famoso IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos ao Motor. Resumindo, para os estados e o Distrito Federal, no artigo 155, 3 impostos: ITCMD, ICMS e IPVA. Muito bem, Juliana. Bom, para finalizar, gostaria de lembrar vocês sobre as nossas redes sociais que vão aparecer aí na tela. Isso. O blog sobre a reforma tributária, que é reformatributária.netcpa.com.br, o nosso site da CPA, Informações Empresariais, que é netcpa.com.br, lá você encontra todas as informações sobre a nossa empresa, e siga também as nossas redes sociais, que é NetCPA, isso inclui Instagram, Facebook. E, por último, a gente vai falar sobre a nossa palestra. Exatamente, no último dia, quase no último dia, né? Penúltimo dia deste mês de outubro, dia 30 de outubro, na terça-feira, às 8h30, aqui no nosso centro de treinamento, nós teremos uma palestra gratuita, presencial, e eu vou fazer uma palestra a respeito de qual é a reforma tributária, qual é o projeto que o novo presidente da República vai utilizar quando ele toma posse em 2019. Aí você poderia perguntar, mas em 30 de outubro, como é que nós vamos saber qual é o projeto? Bom, primeiro nós já vamos saber quem é o presidente, né? Porque o segundo turno vai ser no dia 28 de outubro. Então, 2 dias após, o dia 30, eu já sei quem é o presidente. E nós já sabemos também qual é o projeto dele, porque, afinal de contas, quando ele registrou a candidatura, ele colocou lá no Tribunal Superior Eleitoral o que ele pretende fazer sobre tudo, inclusive sobre os tributos, sobre a reforma tributária. Então, dia 30 de outubro, palestra gratuita na CPA sobre o que pensa o novo presidente da República sobre a questão da reforma tributária. Olha, claro que as reservas, os lugares são limitados, vagas são limitadas, e eu sugeriria que vocês façam a reserva o mais rápido possível pelo nosso sistema de reservas, ou pelo telefone, enfim, faça a sua reserva para garantir o seu lugar. Mas eles vão lembrar que a palestra será transmitida ao vivo, quem não puder vir, liga lá o seu computador, seu iPad, seu iPhone, e será transmitida ao vivo. E para quem não puder assistir presencial aqui, não puder acompanhar a transmissão ao vivo, o evento ainda está gravado, aí você vai entrar no nosso site e vai ver a gravação quantas vezes quiser, quando quiser, do horário que quiser. Ok? Então fica aqui esse nosso convite. Da minha parte, eu agradeço muito a atenção e eu transfiro as despedidas para a minha assistente, Júlia. Muito obrigada, pessoal. Até o próximo.